É amanhã, rapaziada. Botafogo e Palmeiras vão decidir uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A mídia aí trouxe aqui o PVC com o Hernando, o UOL, trouxe o Tá Na Área, trouxe Sport Center da ESPN, trouxe Placar TV e trouxe também o Rica Perrone comentando o que ele acha desse jogo e a tática que ele adotaria contra o Palmeiras, que não gosta de pegar times no contragolpe. Será que é esse o caminho para o Botafogo? Cuiabano, será que é a melhor opção mesmo? É a que o Paiva vai adotar? Eu sinceramente iria com o Cuiabano na esquerda. Mas e você? Bota nos comentários qual seria a sua opção. Cuiabano na esquerda, Montoro no meio ou Newton como volante? Ou quem sabe mais um centroavante puxando Igor Jesus para trás. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Oi, Gabi, tudo bem? Olha só, o tempo tá virando por aí, porque aqui o negócio ficou esquisito, hein? Tá ventando, acho que vai chover. Tô perto aqui da famosa escadaria, onde tem a estátua do Rock Balboa. Depois eu quero saber do Bené se ele faria um vídeo subindo a escadaria correndo, se ele e Camila, porque teve amigo nosso que fez, hein? Que fez e postou. Mas vamos voltar a falar aqui do Botafogo. O Botafogo se fechou completamente. Tá concentrado, focado. Nós, inclusive, tentamos fazer algumas entrevistas exclusivas com os jogadores, só que esse pedido nos foi negado por um motivo de que, pelo que a gente entende, que eles estão fechados, focados e não querem falar nesse momento pré-Palmeiras. Só vão falar amanhã, nesse protocolo da FIFA, 3 jogadores em zona mista, depois a entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, depois do reconhecimento do gramado, aquele protocolo que a gente já conhece. O Botafogo treinou ontem, pela manhã, pudemos acompanhar só os primeiros 15 minutos, aquela atividade um pouquinho descontraída. Estavam treinando no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, né, que é o atual campeão da NFL. Inclusive, os jogadores se encontraram com o A.J. Brown, gente, que é uma das estrelas do Philadelphia Eagles. Até brincaram um pouquinho ali com a bola oval, né, o Igor brincando de fazer touchdown. Mas sobre o treino mesmo não temos muitas informações. Hoje eles fecharam completamente. A gente lembra que o Renato Paiva tem um desfalque para o jogo de sábado. Gregory, volante, levou o segundo cartão amarelo, portanto, está suspenso contra o Palmeiras. E aí fica a dúvida, será que o Renato Paiva vai manter o esquema com 3 volantes, que nem ele jogou contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid? Ou será que ele vai manter apenas o Marlon e o Alan, já que o Gregory está suspenso, e aí sim colocar mais um jogador no campo ofensivo, como o Cuiabano na ponta esquerda, fazendo uma dobradinha ali com o Alex Telles, ou então o Mastriani ao lado do Igor Jesus, foi da forma que ele jogou na estreia contra o Seattle Sounders, ou até mesmo com o Álvaro Montoro, de 18 anos, argentino, joia que entrou no jogo contra o Atlético de Madrid, entrou muito bem, conseguiu segurar a bola ali na frente. Se ele jogasse dessa forma, com o Montoro, Savarino, Arthur e Igor Jesus, ia ser basicamente aquela formação do ano passado, que os torcedores já estavam acostumados, que era com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, porque o Montoro, quando ele veio com disseram que ele veio com características parecidas com as do Almada, só que é um jogador muito jovem, ainda precisa ter cautela em relação a isso, mas a gente tem escutado bastante que ele está treinando bem, que ele joga bem, que ele joga bastante, então vamos ver o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Qual vai ser a opção ali que ele vai escolher, já que o Alan está suspenso. Eu volto com você, Bené, Camila, e aí? Vocês subiriam correndo aqui a escadaria do Rock Balboa? Não vou. A Camila com certeza, eu não tenho a menor Bené tá possibilidade. lesionado, só por isso, né, amigo? Tô voltando de lesão. Se recuperando da lesão, entendeu? Estou no complexo. Mas já teve gente... Já teve... Eu poderia até fazer um vídeo, só não dava pra entrar no ar depois. Ia ficar devendo, ter que precisar me recuperar. É que já teve colega nosso pagando mico suficiente em rede social hoje, né? Já tá bom. Já e tá... tivemos André Galindo ontem, não poderíamos estar melhor representados do que André Galindo ontem ao vivo aqui Encontrou no com o Tá Na Paiva Área. lá, inclusive, né? Não só recebendo o Paiva, como também fazendo a cena icônica ao lado de um torcedor alvinegro. Estava ótimo, André Galindo terminou super bem essa sua subida de degraus. Obrigada, Sofia, obrigada, Gabi, pelas informações. Então, direto da Filadélfia, trazendo aí informações desse jogão. Lembrando que sábado a cobertura completa dessa partida, oitavas de final, Botafogo e Palmeiras. A gente começa às 10h30, 10 horas da manhã com o Sport TV News, 11h30 da manhã. Cedinho, né? No sábado, né? Tô nessa aí. Tá também? Estamos nós três. Estamos domingo, hein? Domingo. Esse tri... Sexta-feira, todo mundo em casa, quietinho. Por favor. Sexta-feira à noite não tem nada, porque sábado às 10 da manhã tem Sport TV News com essa galera aqui. E depois, 11h30 da manhã, começa nosso aquecimento. 1h da tarde, bola rolando pra Botafogo e Palmeiras. Agora falando já da partida, que vocês vão falar muito, inclusive, no sábado também. Mas dessas mudanças, começando de trás pra frente, pelo que a Sofia trouxe o Botafogo baixo. Que você imagina de mudança nesse time? Sem o Gregory, tá suspenso.
O que você imagina que o Paiva possa pensar para essa partida contra o Palmeiras? Acredito numa dobra de lateral esquerdo, né? O Cuiabano ali junto com o Alex Telles, até para defender bem os lados do campo. O Estevão precisa evoluir seu jogo, mas é um jogador imprescindível para o Palmeiras, é um jogador que consegue o drible, e o Alex Telles precisa dessa ajuda, e o Savarino não é um jogador com essa característica. Ali, eu acho que o Savarino muda de lado, vai lá para o lado direito, faz essa dobra ali do lado esquerdo com o Cuiabano, com o Alan e Marlon por dentro. Aí Igor Jesus, aí ele vai escolher o companheiro do lado. Acredito que o Arthur ali, flutuando. Acredito nessa formação do Botafogo. Mas é um Botafogo que já está acostumado a esse jogo, né, contra o Palmeiras, e principalmente jogos decisivos. Isso com certeza deve estar latente na cabeça dos jogadores que viveram esse momento, principalmente jogadores que são importantes desde 2023. Marlon Freitas como sua maior referência, aí, o capitão do time. Outros jogadores que estão nesse elenco também que viveram desde 2023 esse jogo. E é um jogo de mundial, né? Você encontrar uma equipe brasileira que você tem confrontos diretos é importante, mas passar e continuar fazendo história com a camisa do Botafogo com certeza é muito legal para esses jogadores, que vai ser um jogo competitivo, como sempre é contra o Palmeiras, mas que com certeza tem condições de passar para uma quarta de final e enfrentar um Inter de Milão, um Fluminense. Vai ser muito legal. Antes do Pedro falar, a gente tem também as informações, né? A gente tinha um resumão do Fluminense, temos também de Palmeiras e Botafogo, começando pelo time do Abel Ferreira, o Palmeiras, que estreou com um empate também sem gols contra o Porto, né? Numa atuação que a gente até chamou a atenção. E aí, primeiro o Botafogo, então. Temos o Botafogo que venceu Seattle Sounders por 2-1 na estreia e sabia que tinha pedreira pela frente, mas bateu o atual campeão da Champions League, o PSG, por 1-0 na segunda partida. Acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid por 1-0 também, mas assegurou a segunda posição. São 3 gols feitos, 2 gols sofridos. O artilheiro é o Igor Jesus com 2 gols marcados. Temos também os líderes em assistências, né? Aí todo mundo empatado também com uma. Vitinho, Alex Telles e Savarino. Os pendurados, Alexander Barbosa, Cuiabano e Joaquim Correia, né? Esse reforço que jogou contra o Seattle e não voltou a campo depois. E suspenso, o Gregory não está à disposição do Renato Paiva. Agora sim, vamos ao Palmeiras, que não tem suspenso para essa partida, mas tem uma galera pendurada ali. Palmeiras empatou com o Porto 0-0 na estreia, 2-0 sobre o Al-Ahly no segundo jogo e depois, com um certo drama, né, foi buscar o empate contra o Inter Miami de Messi e Suárez, né, saiu atrás, perdendo por 2-0, mas conseguiu o 2-2, são 4 gols feitos, 2 gols sofridos, aí artilharia com 1 gol para cada, Paulinho, Maurício e Flaco Lopes, as assistências, né, de Maurício e Ala, e a lista de pendurados é vasta do Palmeiras, começando pelo Giai, que ficou fora, inclusive, do jogo contra o Inter Miami, tem Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Richard Rios, Piquerez e o técnico Abel Ferreira também tomou o cartão na estreia, né, pela Copa do Mundo de Clubes. O que esperar desse time? É difícil essa pergunta, eu sei, porque tem muitas alternativas o Abel, até pela forma de jogar. Talvez, esperando uma dobra de lateral, o Abel possa pensar numa estratégia parecida também. Ele já fez isso algumas vezes, colocando o Giai como um terceiro zagueiro e usando de ala, talvez um Mike, o próprio Felipe Anderson. O que você espera do Abel? Ele pensando numa estratégia para rebater o que o Paiva pode fazer ou mantendo a forma de jogar do Palmeiras? Assim, eu acho difícil pensar numa mudança de formação do Palmeiras para o jogo. Eu acho que vai ser aquele Palmeiras que com bola é aquela estrutura de 3-4-2-1, que foi o melhor Palmeiras da temporada, era nesse desenho tático, né? Com o Botafogo, concordo com o Bastos, eu entraria com o Cuiabano também, 4-2-3-1, Savarino por dentro, Arthur na direita e o Igor Jesus lá na frente. Com relação ao Palmeiras, eu, assim, repito aqui, eu não consigo gostar do Estevão jogando como esse ala pelo lado direito. A gente viu, até postei isso nas minhas redes sociais, vários momentos do jogo contra o Inter Miami, o Estevão estava na linha de 5, fechando linha de 5 no momento defensivo lá atrás. Cara, esse cara ele é a principal referência técnica da equipe. Esse cara, quando o time rouba a posse de bola, ele não pode estar lá do lado do zagueiro. Ele tem que estar próximo da área, dentro da área, que é onde ele é mais vital, onde ele pode ser mais letal a favor do Palmeiras. Então, eu manteria essa estrutura desse 3-4-2-1, só que puxaria o Estevão para jogar por dentro e ali junto com o Maurício. Acho que o Maurício e o Veiga, que disputam posição nesse momento, acho que o Maurício mostrou mais futebol do que o Veiga nesse momento. E essa ala pelo lado direito, eu daria uma oportunidade para o garoto Alan. Eu acho que ele tem, assim, dos momentos que ele entrou, ele mostrou bem, ele entrou bem, deu velocidade, deu dinâmica para esse time do Palmeiras. E, assim, embora seja muito jovem,
Mas, cara, Copa do Mundo é aquele torneio de tiro curto. É, às vezes, uma substituição, a entrada de um jogador que você consegue mudar a dinâmica do time, consegue mudar a história do time numa competição. A gente viveu isso em 2002, a gente viu isso com a Argentina, agora em 2022. Então, eu daria, das alterações que eu faria, eu entraria com o Alan na ala pela direita e puxaria o Estevão para jogar mais por dentro. Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado na Filadélfia, no estádio onde hoje Real Madrid e Salzburg se enfrentam ainda pela fase de grupos. Quem tá por lá acompanhando tudo desse jogo, que tem informações também do Botafogo, é André Rizek, que participa com a gente agora aqui do Tá Na Área, direto então da Filadélfia. Boa noite para você, Rizek. Já chega com informação, né? Bem-vindo aqui mais uma vez ao Tá Na Área. Olá, Camila, a todos aí no estúdio. Boa noite, Brasil. Daqui a pouco o Real Madrid joga pela classificação e pela liderança contra o RB Salzburg. Tem algumas informações interessantes sobre público aqui na Copa do Mundo. Mas antes, os nossos repórteres ao longo do dia falaram, ninguém sabe a escalação do Botafogo, né, para sábado, mas projetam o time com o Cuiabano e o Alex Telles, a dobra a que vocês se referiam aí no estúdio. A informação que eu tenho é que no treinamento fechado de hoje, no qual a gente, jornalistas, não pudemos filmar, ter acesso, mas a informação que eu tenho é que o Renato Paiva treinou hoje o time desse jeito mesmo, com o Cuiabano e o Alex Telles dobrando na esquerda. Ele pode ter outros planos, ele pode fazer um outro treinamento amanhã, ele pode mudar de ideia, é claro, mas essa informação eu trago para vocês. Hoje ele treinou o time assim, desse jeito, com o Alex Telles e o Cuiabano. E aí chega no ouvido também do Abel Ferreira esse tipo de coisa, né, Bastos? Né? Ele pode, como eu disse com o Pedro aqui, ele pode também analisar a forma de jogar do time dele baseado nisso também, sabendo que o adversário vai ser diferente, né? O Botafogo vai mudar o estilo de jogo em relação às últimas partidas. O Botafogo, nesse ano, o melhor Botafogo desse ano no Campeonato Brasileiro foi com a dobra do lado esquerdo, né? Com Alex Telles e Cuiabano. Principalmente no jogo contra o Fluminense. Foi onde que ele conseguiu achar muita agressividade do Botafogo e o Botafogo ele conseguiu ser, além de agressivo, ter posse de bola, ser um time muito incisivo no último terço. E eu acho que é isso que ele vai buscar dentro desse jogo. É um confronto caseiro, né? É um confronto brasileiro. Então é isso que ele vai buscar por esse jogo. Acredito muito nessa formação e é isso que ele vai trabalhar nos próximos dias, né? Tem mais um dia de trabalho na sexta-feira e com certeza o Botafogo ele vai buscar as coisas boas que ele fez no ano. E uma das coisas boas foi a dobra pelo lado esquerdo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, foi onde que ele conseguiu a pontuação para classificar. Então é isso que ele vai buscar na memória. Esse confronto já está definido. No sábado teremos Palmeiras e Botafogo. Confronto brasileiro. Jailson, você vê favoritismo para alguém ou um jogo bem igual? Não tem como. Eu não consigo ver favoritismo, ainda mais numa situação dessa, oitava de final de Mundial, jogo assim, né, nessa perspectiva, um jogo inédito, né? Então, mesmo com toda a rivalidade que já trazem dos últimos anos, entre Palmeiras e Botafogo, não tem como cravar um favoritismo. Eu tô com o André no que ele disse em relação à primeira fase. Para mim, a primeira fase do Botafogo é mais regular dentro do que era necessário fazer para a classificação do que o do Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras empolga no início contra o Porto e depois a gente viu que o Porto realmente não vive das suas melhores fases, né? Só que aí o jogo contra o Al-Ahly não foi bom, justamente por conta do calor, depois o Abel falou, e o último jogo agora contra o Inter Miami consegue ali tirar um empate na Bacia das Almas, na empurrância mesmo, porque não foi uma questão de qualidade técnica do Palmeiras de criar oportunidade. Para mim foi de tentar empurrar o Inter Miami para trás. E o Botafogo não. O Botafogo, para mim, foi muito mais sólido na primeira fase no que precisava fazer. Tinha os dois europeus, tinha o PSG, o Atlético de Madrid na primeira fase, fez o jogo perfeito. E a gente está falando do jogo perfeito de Fluminense e Flamengo. O Botafogo fez o jogo perfeito contra o PSG. Ali foi um jogo perfeito. E aí depois tem o Atlético de Madrid, jogou com o regulamento na mão. Então, assim, de primeira fase, de balanço da primeira fase, por conta do que foi feito, se fosse falar assim, um Botafogo um pouco mais empolgado, o torcedor do Botafogo mais empolgado pelo que foi feito na primeira fase do que o torcedor do Palmeiras. Já a gente vai falar sobre Bruno Henrique e o Flamengo. Bruno Henrique, que em relação ao Bayern de Munique, disse, a gente vai pra cima. Esse confronto pra gente arrematar nessa primeira discussão no Mundial, a questão Botafogo e Palmeiras. O Botafogo, ao enfrentar o PSG, faz obviamente, uma postura mais conservadora, explorando o contra-ataque. Contra o Atlético de Madrid não foi assim, mas estava também defendendo já um resultado, não era só, podia até perder por pouco. Como é que você espera o Botafogo? A estratégia de jogar como defesa funcionou. Com o Palmeiras talvez isso não seja necessário, mas está funcionando. Como é que você acha que está o Renato Paiva? É um jogo muito diferente, né? É claro que toda partida exige um período de planejamento e uma preparação
que hoje em dia tem que ser a melhor possível, porque senão o adversário te surpreende e quando as duas equipes se conhecem tanto, como é o caso de Palmeiras e Botafogo, eu acho que esse trabalho é ainda mais importante. Mas, ao mesmo tempo, pensando no que se espera de um Mundial de Clubes, é até uma coisa diferente, assim, você encontrar num jogo eliminatório uma equipe brasileira. É claro que podia acontecer, todo mundo sabia qual era o cruzamento dos grupos, primeiro, segundo, era uma possibilidade bastante viável, desde que o Botafogo chegasse, desde que o Botafogo passasse pelo seu grupo. Talvez, né, como a gente fez aqui, nossas possibilidades, aquela coisa de prever o futuro, imaginava-se os dois europeus classificados. E aí não haveria, evidentemente, um Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Mas o Botafogo, eu creio, saiu dessa fase de grupos, assim, com o peito bastante estufado, porque fez um segundo tempo ruim na estreia, mas o resultado ele conseguiu. Um jogo histórico, uma façanha na segunda rodada. Tão boa a situação era do Botafogo que ele chegou para enfrentar o Atlético de Madrid podendo perder o jogo. Por 2-0 até. E teve chance para fazer gol. Sim. Saindo na frente, o caminho do jogo seria outro, muito provavelmente. Talvez um empate ou mesmo outra vitória, sabendo utilizar o espaço, se aproveitando da necessidade do Atlético de Madrid de fazer um placar largo. A inteligência para jogar que o Botafogo demonstrou na rodada que definiu a classificação foi claríssima. A atuação estratégica foi impecável. Muito bem. Agora vem uma situação de estamos nas oitavas de final com esse discurso que eu entendo internamente, o futebol sempre teve isso, ninguém acreditava na gente, só nós sabemos o que a gente ouviu aqui, o desrespeito que a gente sentiu e tal. Isso ajuda a empurrar, ajuda a manter a cabeça dos jogadores, né, na missão, como se diz. Só que agora vem um jogo que é de domínio público, digamos assim, todo mundo sabe, o time do Botafogo conhece muito bem o Palmeiras e vice-versa. Então, a confiança que o Botafogo adquiriu, eu acho que é muito, muito grande e muito importante. E saber que passou por um grupo que era o pior desse Mundial, no sentido de possibilidade de classificação, e realmente pouca gente imaginava que o Botafogo estaria nessa fase. Isso libera um time de futebol, é uma sensação muito agradável, ajuda a manter a confiança e a mobilização no nível que precisa. Agora, o Palmeiras é um time muito perigoso. Eu não duvido da capacidade do Abel de fazer aparecer nas oitavas de final um Palmeiras que a gente não viu no Mundial ainda, mesmo porque ele não precisa planejar um jogo muito diferente do que o grupo de jogadores ele está acostumado a fazer, que é enfrentar um grande do futebol brasileiro, com as características que o Botafogo tem, que todo mundo conhece, aquilo que o Botafogo é capaz de fazer, como ele se sente melhor, como ele se sente incômodo, tudo isso entra na planificação do jogo, que o Abel deve estar fazendo com o capricho e a atenção que ele sempre aplica. Vamos lá, minha diretoria, já temos os adversários dos brasileiros das oitavas de final e, portanto, só se falará disso nas próximas horas. Já vou me antecipar aos jogos dos 4 brasileiros aqui, um deles envolve 2, né? Portanto, nós estamos nas quartas de final, mas infelizmente um brasileiro vai ter que ficar pelo caminho, lado bom e lado ruim, né? Não tem jeito. Então, vamos começar por Palmeiras e Botafogo. Esse jogo das oitavas definido, para mim, é o jogo mais equilibrado possível. Assim. A gente pode ter um Botafogo atuando da maneira que atuou, por exemplo, contra o Paris, né? Extremamente fechadinho e tal, e correndo tudo que pode, e fazer frente a um Palmeiras que decepcionou no último jogo, por exemplo. Teve um primeiro tempo também contra o Al-Ahly muito ruim, no segundo tempo se recuperou, é verdade. Um bom jogo contra o Porto, de modo que eu acho que quanto mais forte o adversário, o Palmeiras rende mais. O Palmeiras não lida bem com times que não saem para o jogo. E o Botafogo sabe disso. Então, o meu ponto com o equilíbrio desse jogo não é que o Botafogo é melhor, não. O Palmeiras é mais time do que o Botafogo, é mais competitivo do que o Botafogo. O Botafogo perdeu suas 2 grandes armas do ano passado para cá, então naturalmente teve uma queda, mas é um grande jogo e eu vou dar metade para cada um de favoritismo, porque realmente absolutamente qualquer coisa pode acontecer. Se eu fosse o Botafogo, eu fechava igual eu fechei contra o Paris Saint-Germain e saía nos contra-ataques. Eu vou ter mais bolas no contra-ataque do que o Paris Saint-Germain me deu e eu vou ter menos dificuldade de marcação do que eu tive com o Paris Saint-Germain. O Palmeiras sofreria um pouco porque times fechados contra o Palmeiras tendem a dar uma segurada um pouco mais forte do que dá espaço para o Palmeiras contra-atacar, que é exatamente o que o Palmeiras acaba fazendo de melhor. Então, como os dois times rendem muito mais na retomada de bola, eu não imagino um jogo muito bonito de se ver, não. Eu imagino um jogo razoavelmente truncado, esperando uma bola específica para acelerar o jogo. Muita perda de bola, porque os dois times aceleram na hora que tem a bola, então a bola vai ficar trocando de lado. Pode ser um jogo intenso, mas acho um jogo muito pegado. Não imagino um jogo espetacular de envenenada e acho que não há favoritismo absolutamente nenhum. Tá? O Palmeiras é um time um pouco melhor, mas o Botafogo conseguiu alguns jogos, especialmente o jogo contra o Paris Saint-Germain, que deixaram ele mais forte do que o Palmeiras, que saiu num jogo contra a Inter Miami, tendo que se virar no finalzinho lá. O Botafogo que enfrenta o Palmeiras, o Renato
Paiva, não vai ter Gregory, é isso? Isso. Não vai ter é Alan? O do Não, o Alan ele vai confunde ter. se é Alan ou se é Alan. O do Botafogo é Alan, né? É, Alan. É. Não vai, ele vai ter o Alan? Vai ter o Alan. É porque é Alan e Marlon no meio campo, o Gregory... Ok. Então, ok. Ele vai formar meio campo com o Alan e com o Marlon, né, como titulares, fazer uma formação 4-4-2, porque ele não vai ter o Gregory. É isso. E o John tem proposta para sair? Proposta ainda não. Vem notícia da Inglaterra informando que o Manchester United mais uma vez está impressionado com o John, porque há uns meses a equipe inglesa observou o goleiro do Botafogo e ele vem fazendo um bom Mundial também, quando a bola vai em direção à meta do Botafogo, ele vem correspondendo. Então o Manchester United está de olho, segundo um jornalista inglês, mas não tem nada mais que isso. A multa rescisória é cerca de 8 milhões de euros. Proposta ainda não chegou ou não foi divulgada pelo goleiro do Botafogo. E o Gregory foi suspenso, até fazendo um elo entre o Soteldo e o Botafogo. O Bastos, zagueiro do Botafogo, ele estava com problema no joelho, se recuperando, começou a treinar, treinou bastante lá em Santa Bárbara durante a Copa do Mundo e foi relacionado para o banco contra o Atlético de Madrid. Teve problema de novo no joelho, está voltando ao Brasil, então Bastos está fora da Copa do Mundo, mesmo tendo ficado no banco de reservas contra o Atlético de Madrid na última segunda-feira. E o Gregory foi amarelado no finalzinho do jogo contra a equipe espanhola, bobeira, foi fazer ali uma cera, Botafogo com gol de vantagem ainda, tranquilo, faltando 1 minuto para acabar, está de fora da partida. A tendência é de que o técnico Renato Paiva coloque o cuiabano. Muita gente pedindo o Montoro também ali aberto pela esquerda, porque o argentino vem entrando bem, com muita personalidade, qualidade e até aquela calma de um jogador experiente, mesmo tendo 18 anos, para botar a bola no chão, trabalhar, esperar o momento certo. Mas o cuiabano pode voltar para aquela dobra de laterais com o Alex Telles. Aí pode ser um 4-4-2 ou 4-2-3-1, com o Savarino jogando na dele, na meia central, onde deu aquele passe belíssimo para o Igor Jesus contra o PSG. A tendência, a gente vai falar até mais amanhã também, é de que o Botafogo tenha John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair Barbosa e Alex Telles. Então, o Arthur pela direita, com o Alan e o Marlon Freitas, cuiabano, Savarino um pouco mais adiantado e o Igor Jesus como centroavante. É um time muito forte ainda. O Alan, naqueles 3 volantes, vinha jogando um pouco mais pela direita e saindo um pouco mais também. Agora ele deve fazer a função do Gregory, ficando mais preso na marcação, com o Marlon um pouco mais liberado para fazer os lançamentos. E aí, Alan, deveremos ter um Botafogo também mais propositivo com bola. Se o Botafogo teve 25% de posse contra o PSG e 32, 33 contra o Atlético, pelo menos era um time que dava tranquilidade, porque sabia o que fazer quando tinha a bola. E se souber o que fazer quando tiver a bola contra o Palmeiras, tendo ali 50%, 51%, 49%, vai ser um time que vai atacar com qualidade e pode levar muito perigo e fazer gols lá no Everton. Como a gente já disse, é um jogo de 50-50, mas o Botafogo, mesmo sem o Gregory, claro que perde um pouco no poder de marcação, tem grandes possibilidades botando a bola no chão, porque vem demonstrando isso ao longo da competição. Olha aqui, gente, a gente vai ter nessa rodada aí, né, nessa fase de oitavas de final, além do grande clássico desse tira-tema aí do Botafogo com o Palmeiras, além do Fluminense contra a Inter de Milão, um jogo duro. Cara, demais, né? Essa rodada vai ser demais. Quem gosta de futebol, independente de clube, de clubismo, para quem torce... Não, cara, isso aí é pra ficar dentro de casa. Eu tô com pena dos comerciantes, porque, cara, vai ficar todo mundo em casa, né? Tô com pena de quem trabalha no comércio, de quem depende do público na rua. Eu acho que vai ficar muita gente dentro de casa vendo esses jogos sábado, domingo, segunda-feira. É futebol de primeiro. Cara, quem tá vivendo isso aqui, a gente não se dá conta, às vezes vai vivendo o dia a dia normalmente, sem se dar muita conta. Valorize muito o que a gente está vivendo, porque é uma Copa do Mundo com 4 brasileiros, é o único país com 4 times. Não só na competição, mas agora nas oitavas, dos 16 times tem 4 brasileiros, tem 25% de times do Brasil, certamente não estarão todos 4 nas quartas, até porque é impossível, porque um deles vai cair obrigatoriamente, entre Botafogo e Palmeiras, mas nós temos que curtir muito. E sinceramente, eu estou curtindo mais do que uma Copa do Mundo de seleções, que na Copa do Mundo de seleções só tem um time seu, né? E claro, quem está com o time na competição está curtindo ainda mais, porque é o seu time mesmo. O Brasil é o time de todo mundo, mas aquele ali é o seu time. É demais. Muito mais com paixão, né? É um negócio assim inesquecível, é uma coisa muito marcante. E que legal que vai ter isso toda hora, não sei se vai ser de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, que daqui a pouco outros times brasileiros possam estar também, para todo mundo curtir. Tem que estar lá quem merecer, quem conquistar, quem tiver mérito para isso, quem atender aos critérios. Falando de Rio de Janeiro, falando de calor, vamos falar do Botafogo, então. Porque se o Abel, e a gente destrinchou aqui esse Palmeiras, se o Abel está pensando nas estratégias para derrubar o Botafogo, o Renato Paiva está fazendo a mesma coisa. Está estudando muito, 2 times que se conhecem bastante, então tem mais esse elemento também. Coisa para estudar não falta.
Ô, PVC, falando do Botafogo, né? Você estava aí analisando taticamente esse Flamengo, o Palmeiras também. E pelo lado do Botafogo, o que é que o Renato Paiva pode fazer? A gente já vem falando aqui ao longo da semana da ausência do Gregori. E são muitas dúvidas que envolvem esta ausência, né? Essa escalação. Porque você pode reforçar um meio de campo, como ele vem fazendo com um trio por ali. Você pode colocar o Nilton, que não tem exatamente a mesma característica do Gregori, que é um jogador mais de marcação, de mais força física. O Nilton tem um passe, ele é um pouco mais qualificado, mas ainda assim um jogador de meio de campo. Você pode pôr o Cuiabano na ponta, o Montoro, enfim. Ele pode fazer muita coisa para confundir a cabeça do Abel. Como é que você tem visto essas estratégias do Renato Paiva? Eu acho que ou vai com o Cuiabano e Alex Telles, para compensar a perda do Gregori, e aí faz 2 linhas de 4 e deixa Savarino e Igor Jesus próximos, tentando decidir o jogo por dentro. Acho a opção mais clara. Ou ele vai botar o Mastriani, e vai jogo. Não acho que é Nilton, não acho que é mais um volante, não acho que é o Montoro. Acho que ou é Cuiabano, ou ele volta para a escalação da estreia contra o Seattle com 2 centroavantes. Mas como é muito respeito pelo Palmeiras, como o lado esquerdo do Botafogo é o lado direito do Estevão, para mim ele vai com o Cuiabano. Então seria John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Arthur, Marlon Freitas, Alan e Cuiabano, e na frente Savarino e Igor Jesus. E o Arthur Cabral, você acha que tem chance? Acho que para começar o jogo, não. Acho que pro decorrer da partida, sim. Aliás, aqui no Mundial de Clubes tem menos lei do ex, né? Não, pode ser lei do ex do Arthur Cabral se entrar contra o Palmeiras, e pode ser lei do ex do Arthur Cabral se o Benfica passar, né? É verdade. Pode ser uma lei do ex dupla. Tem isso. E então o PVC tá apostando no Cuiabano ali por aquele lado, ele fazendo essa dobradinha. Eu não sei se o PVC deixa chamar de dobra de lateral, porque tem hora que ele deixa, tem hora que ele não deixa. Cuiabano ali... Eu deixo tudo, eu só não gosto. Ele não gosta. Dobra de lateral, ele não gosta. E assistência tem que fazer uma análise, assim, mas tem que fazer toda uma apuração para ver se a assistência... Você quer ver uma coisa? O lance do Jorginho com o gol do Wallace, que o Jorginho ficou bravo, que a gente tentou tirar a assistência dele. Ou não vai me tirar a assistência, não. Mas, assim, quem fez a jogada, quem criou a condição de finalização foi o drible do Alessiano, não foi o passe do Jorginho. Tá certo, PVC, tá certo. Então, a gente tá falando aí que esse jogo é 50-50, não dá pra saber mesmo o que vai acontecer. Botafogo e sim. Botafogo e Palmeiras. Mas Botafogo vem num momento melhor, vem numa fase crescente. Ele fez um primeiro jogo mais ou menos, contra o Seattle ganhou, mas foi mais ou menos. Depois daquela partidaça contra o PSG. E contra o Atlético de Madrid também foi bem, tomou um golzinho no finalzinho, mas poderia ali ter saído pelo menos com um empate. E claro, só de passar nesse grupo tão difícil já é um feito enorme. Você imagina que o Renato Paiva e que o Botafogo vai tentar propor o jogo contra o Palmeiras? Quem será que vai ditar o ritmo, que vai ter posse de bola? Ou não dá, nem isso dá pra gente imaginar? Não, eu acho que agora é um outro campeonato. É um outro campeonato, porque, como você disse, na primeira fase você tem aquela coisa, tipo, você analisa os adversários. O Palmeiras tinha o tudo contra o Porto. O primeiro jogo é o europeu, mas era um europeu que vinha numa fase ruim, então você tem aquele jogo, mas aí tem a tensão da estreia, aquela coisa da ansiedade, que pegou um pouco no Botafogo também. É o adversário mais tranquilo, tem que ganhar, para você, se você quiser alguma coisa, obrigação, depois, né? Você pega os tubarões depois. Então você tem que ganhar, mas passou um susto e tal. E aí você vai recuperando. Aí você ganha o segundo jogo do PSG, você fica gigantão. Fica gigantão. Aí o Palmeiras sofreu lá com o Al-Ahly, mas ganhou. E aí foi meio que no Inter Miami, e aí tomou aquela traulitada no primeiro tempo. Então, a primeira fase é aquela coisa que você vai experimentando, né? Você vai passando. Esse jogo é um jogo só, não tem muita coisa. Então, eu acho que esse jogo, Botafogo e Palmeiras, vai ser um jogo muito estudado. Vai ser aquele jogo do erro mínimo, erro zero. As equipes vão ficar muito preocupadas em não errar. E principalmente do lado do Palmeiras, que errou muito contra o Inter Miami. Né, teve muitas falhas individuais e falhas coletivas também, né? Então eu espero um primeiro jogo tenso, amarrado, estudado, aquela coisa muito talvez não seja um jogo tão bonito, com gols. Do confronto físico. Uhum. Eu não espero aquela coisa
brilhantismo do futebol, aquela coisa do totó, pra lá, pra cá. Não, eu acho que vai ser um jogo bem amarrado, um jogo bem de Libertadores mesmo. Por isso que no meu palpitômetro falei 1-1. 1-1 pra ir pra penal. Exato. Tem prorrogação, né? FIFA, né? E é meio-dia, né? Calorão, prorrogação, calor. Vai ser tenso. Então, eu acho que agora é um outro campeonato. Teremos uma nova competição. Muito bem, hein, gente? É isso que nos espera. A ansiedade aí vai chegando ao dia do jogo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, dá aquela moral curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Porque ativando o sininho, você recebe avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal e é toda hora, não tem horário certo. Qualquer hora pode pingar um vídeo novo aqui com muita notícia do Fogão, tá? Ó, temos aqui o nosso Live Pix, temos o Pix do canal. Se inscreva no canal, vire membro também, ajude de todas as formas possíveis. É um trabalho desgastante, complicado, dá trabalho demais, mas é pra vocês. É pra ter um canal completo tão sobre fogão pra vocês. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!